Olá, alunos, tudo bem? Na aula desta semana, nós vamos corrigir os exercícios que fizemos da aula passada sobre trocas de calor, ok? Então vamos no primeiro exercício. Um bloco de gelo de massa 80 gramas encontra-se a menos 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em gelo a 0 graus. Então, nós temos um bloco de gelo, certo? A menos 40 graus. E ele quer que continue um bloco de gelo, só que a 0 graus, certo? Então, que não haja transformação física, ok? Então, o que nós temos? O gelo a menos 40 para gelo a 0 graus. Então, não muda de fase. Se não muda de fase, a gente vai calcular o calor sensível, certo? Que não muda de fase. A fórmula do calor sensível é essa, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Vamos tirar os dados do exercício para ficar mais fácil. Então, primeiro, a massa, que nós vamos precisar é 80 gramas. O calor específico do gelo, a gente sabe que é 0,50 ou 0,5. Então, é sempre fixo esse valor. No caso, é o calor específico, do gelo. Daí nós temos o ΔT, certo? O ΔT, que é a variação de temperatura. Então, nós temos a final é 0 e a inicial é menos 40. Então, seria 0 menos 40. Menos com menos dá mais, então vai ficar 0 mais 40. 0 mais 40, 40 graus Celsius, ok? Então, vamos trocar aqui na fórmula agora os valores que nós encontramos. Então, no lugar do M, vou colocar 80. No lugar do C, que é o calor específico do gelo, 0,50. Eu coloquei 0,5, que é a mesma coisa. E no lugar do ΔT, a variação de temperatura, 40 graus Celsius. Daí é só fazer essa multiplicação, 80 vezes 0,5 vezes 40, que vai resultar em 1.600 calorias, ok? Então esse é o mais simples, Só temos uma mudança só e ele não muda, Não muda de fase, não passa de uma fase física para outra. Então por isso a gente calcula com calor sensível, ok? Vamos para o próximo exercício. Então agora o 2. Um bloco de gelo de massa 60 gramas encontra-se a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus. Então, observem que agora o gelo vai ter que transformar-se em água. Então, vai ter aqui uma mudança de fase, de estado físico, certo? Então, nós vamos ter primeiro gelo a menos 20 para gelo a 0 graus. E depois nós vamos ter de gelo a 0 graus para água a 0 graus. Então, nós vamos ter duas mudanças aqui, certo? Uma que vai ser calor sensível e outra que vai ser calor latente. Então, esse primeiro não muda de fase, então é um calor sensível. E a segunda transformação, calor latente, porque muda de fase, de gelo para água. Então, nós vamos fazer dois cálculos, o do calor sensível e do calor latente. Vamos tirar os dados. Então, nós temos a massa, 50 gramas. Ou 50 não, 60 gramas. O calor específico do gelo, a gente sabe que é 0,50. A variação de temperatura, nesse caso, vai ser de menos 20 a 0.
Ou seja, a final é 0 e a inicial menos 20. Então, 0 menos menos 20, ó. 0 menos menos 20, que vai dar 0 mais 20, resultando 20. 20 graus Celsius. E aqui nós vamos precisar, né, do calor latente, né, do calor latente de fusão, que é a fusão do gelo para a água, né, a transformação do gelo para a água. Lá na tabelinha que eu passei, né, na aula anterior, a fusão da água, né, a latente de fusão, é 80 calorias por grama, certo? Então nós vamos usar aqui, ó, no lugar desse valor aqui. Então vamos agora substituir os valores na primeira fórmula do calor sensível. Então no lugar do M, 60, no lugar do C, 0,5 e do ΔT, 20. Só vamos multiplicar esses três valores, resultando em 600 calorias. Depois, calor latente. O calor latente nós vamos substituir também da mesma forma. No lugar do M, vamos pôr 60 e do calor latente de fusão, 80, certo? Então, 60 vezes 80 é igual a 4.800 calorias, certo? Então, agora, como nós temos dois cálculos, nós vamos ter que somar esses dois valores. Então, vai dar 600 mais 4.800, resultando 5.400 calorias, ok? Vamos para o exemplo 3, exercício 3. Então agora tem, ó, um bloco de gelo de massa 80 gramas. Encontra-se a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o gelo a menos 10 graus. E ele vai para gelo a 0 graus. Depois, temos do gelo a 0 graus para água a 0 graus. Daí temos a água a 0 graus para água a 100 graus. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 transformações. Então, a primeira transformação não muda de fase, né? Porque é gelo-gelo, não muda de fase. Então, calor sensível. Na segunda, vai ter uma transformação do gelo para a água. Então, calor latente. E a terceira, de água 0 para água 100. Não muda de fase, né? Água para água. Então, calor sensível. Então, a primeira fórmula do calor sensível, a segunda do calor latente e a terceira do calor sensível. Então, os dados. Primeiro, a massa, 80 gramas. O calor específico do gelo, 0,50. E aqui nós vamos precisar também do calor específico da água, porque nós vamos usar aqui, ó, nessa mudança de fase de água 0 para água 100, que é 1 caloria por grama Celsius, certo? Daí nós temos as duas temperaturas, a temperatura inicial é menos 10 e a temperatura final 100 graus Celsius. E vamos precisar aqui na segunda forma da latente de fusão, né? Do calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Substituindo da primeira fórmula. Então nós temos, ó, a massa 80, o calor específico do gelo 0,5. E o ΔT vai ser, no caso aqui, é de menos 10 a 0. Então, 0 menos menos 10. Ou 0 mais 10, que vai dar 10. Certo? Fazendo a multiplicação, 80 vezes 0,5 vezes 10, vai dar 400 calorias. Vamos para a segunda fórmula, que é a do calor latente. Então, a massa é 80...
E o latente de fusão, né? O latente de fusão aqui, ó, 80 também. Então 80 vezes 80, que dá 6.400 calorias. E para a última fórmula agora, de água 0 a água 100, vai ser o calor sensível. Então nós temos a massa, continua a mesma, 80. Agora, o calor específico não é mais do gelo, sim da água. O calor específico da água é 1. E o ΔT? O ΔT vai mudar também. Por que que vai mudar? Ó, porque agora é água 0 a água 100. Então é 100, que é a final, menos a inicial, que é 0. Então 100 menos 0. Então ficou 80 vezes 1 vezes 100. Multiplicando, vai dar 8.000 calorias. Então fizemos as 3 fórmulas, agora nós temos que ver o total de calorias. Então eu tenho que somar esses 3 valores. Então, 400 mais 6.400 mais 8.000, resultando 14.800 calorias. Beleza? Vamos para o último exercício agora. Esse é aquele maior, tem mais uma mudança de fase. Então, ó, um bloco de gelo de massa 500 gramas encontra-se a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, nós temos o gelo a menos 20, ele vai para gelo a 0, né? Depois do gelo a 0, vai para a água a 0 graus, a água a 0 graus vai à água a 100 graus, e depois, por último, a vapor a 100 graus. Certo? Então, são 1, 2, 3, 4. Então, 4 fórmulas. A primeira, ó, gelo, gelo, então é calor sensível, não muda. A segunda, gelo, água, então calor latente. A terceira, água, água, não muda, então calor sensível. E água, vapor muda, então calor latente. Então nós temos aí as fórmulas, nós vamos ter que calcular, né? 2 vezes a do calor sensível e 2 vezes do calor latente. Vamos tirar os dados. Primeiro, a massa. A massa 500 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. Calor específico da água, 1, né? Latente de fusão, 80. Aqui vai ter também a latente de vaporização, ó. Certo? Que é essa latente aqui de vaporização, para virar vapor, 540. Daí temperatura inicial, menos 20, e a temperatura final, 100. Então nós temos a primeira, a massa 500, o calor específico do gelo 0,5 e o ΔT seria então 0 mais 20, né? Porque é 0 menos 20. Então 0 mais 20, 20. Então ficou 500 vezes 0,5 vezes 20, que vai dar 5.000 calorias. Agora a segunda fórmula, que é do calor latente. Então é massa vezes latente, né? Calor latente aqui no caso de fusão. Então 500 vezes 80, que vai dar 40.000 calorias. Agora do calor sensível, só que agora é de água para água, a 100 graus, de 0 a 100. Então nós vamos ter a massa 500, o calor específico da água é 1. Então 1. E o ΔT vai mudar. O ΔT vai ser 100 menos 0. 100 menos 0. 100 menos 0 vai dar 100. Então 500 vezes 1 vezes 100, que resulta a 50.000 calorias. E por último, agora do calor latente da água para o vapor. Água a 100 para vapor a 100. Então nós temos aqui massa vezes a latente, né? A massa é 500, só que agora a latente é de vaporização. Então não é 80, é 540. Então 500 vezes 540, que vai dar
270 mil calorias. Temos que somar todas as 4, vai resultar a 5 mil, mais 40 mil, mais 50 mil, mais 270 mil, resultando 365 mil calorias. Ok? Então, esses foram os exercícios que vocês fizeram. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar no grupo ou no privado para que eu esclareça, ok? Então, obrigado. Até mais. Tchau.